escrevendo no chat. Enquanto ele termina de escrever... Posso fazer uma pergunta? Pergunte, claro. Quanto representa essa transposição para o Rio de Janeiro? Porque ninguém me disse isso. Eu sei quanto é. Você diz quanto representa essa transposição? Do pleiteado do sistema do Januário para o Atibainha, quanto representa a tese no 190 que tem que ser mantida lá em Santa Isabel, é isso? É. Bom, enfim. Tem que fazer conta, né? Enfim, tem um impacto quase nada evidente hidrológico, agora tem impacto político, tem um impacto institucional, aí você chegou no tem ponto. Impacto no setor elétrico, assim como as questões climatológicas envolvem várias variáveis, isso também é composto de várias variáveis. Mas você falou a palavra mágica, Alexandre. Esse problema é político, ele vai ser resolvido politicamente. Nós podemos ficar queimando as pestanas aqui, e tem coisa que eu lembro, não lembro que eu comi ontem, mas eu lembro de quando começou esse negócio. Foi 2011. Mas veja, Michele, a questão da transposição, é evidente que é um componente muito importante para a redução da velocidade de queda, acho que ninguém tem dúvida disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é evidente que a transposição voltar a acontecer e enfim, todas essas questões que a gente estava conversando. Agora, em relação à nossa meta, essa água vem para compor o nível do reservatório como um todo. Isso não significa que havendo transposição, automaticamente há um aumento dos nossos 158, né? Ou seja, o que estamos discutindo aqui é exatamente isso. Alexandre, tudo bem, mas se mantidas as condições que você colocou, vai ser inevitável que vai faltar água para todo mundo, do lado de cá, pelo menos. Porque em relação ao Rio de Janeiro, ou até o Rio de Janeiro, eu não, sei lá, você ouviu alguma notícia de que teve problema? Com toda essa estiagem que a gente está tendo? Os problemas estão do lado de cá, não do lado de lá. Por isso que ANE e DAE estão negociando com os órgãos do Rio de Janeiro e dos outros estados para ter a decisão não depende de um lado só, né? Então, mas é por isso que eu falei. Então, nós precisamos mostrar uma solução. Eu só vejo uma saída. Se mantidas as condições que você colocou aí de não chover, esquece, não vai dar. José César tinha pedido a palavra, por favor, José César. Está me ouvindo? Sim. Está funcionando? Sim. Então, beleza. Não, eu acho que nós temos aquela história, né? Cautela e caldo de galinha. Nós temos que ir pelo lado da precaução. Eu acho extremamente importante, penso eu ser extremamente importante, estarmos preparados para a emissão deste ofício de solicitação de uma cota adicional ao final do mês de novembro. Depois eu até gostaria de conversar com a Isis, viu, Linda, a respeito do número que você apresentou, porque se confirmar chuvas tão abaixo do esperado, né, do que seria o normal, nós iremos sim necessitar de uma cota extra, pelo menos por alguns dias do mês de novembro, segundo as minhas continhas aqui. Tá? Então, eu acho que isso é importante. Eu não quero entrar no mérito da questão da transposição do Igaratá, né? Vou chamar de Igaratá para simplificar, porque eu penso que essa transposição é o que nos tem salvo até agora, desde que ela começou. Essa transposição, ela é a salvação da nossa lavoura, porque sem ela nós estaríamos já no volume morto há muito tempo. Né? Então, ela tem nos ajudado, está ótimo. Não quero dizer com isso que não deva se fazer uma discussão e uma reflexão de alguma possível alteração, certo? Eu acho que discutirmos agora, no momento, alterações nas regras da outorga do Cantareira é um pouco prematuro e indevido. Essa é a minha posição. Não acho que seja essa a solução. Tá?
Então, eu acho que a solução está na excepcionalidade da situação. Tá? Então, a discussão dos órgãos gestores, junto com os comitês, tanto do Alto Tietê quanto do TCJ, para uma possível, né, disposição dos órgãos gestores em fazer alguma alteração na regra da outorga, isso é inerente ao processo como um todo, o processo democrático de discussão da situação, certo? Mas eu acho que nós temos sim que, por motivo de precaução, já deixar essa conversa e este ofício praticamente pronto, porque existe sim uma real chance de necessitarmos de um volume extra do sistema Cantareira para o final, no meu entendimento, final do mês de novembro. Ok? Muito obrigado. Obrigado, José César. Só para o Vicente Andreu postou aqui no chat, né, só sobre voltando à história do Jaguari, o Jaguari hoje está com 21,83 lá do Paraíba do Sul. Não confundam com o Jaguari PCJ. Entrando 17 metros cúbicos por segundo e saindo 18, né, segundo o que o Vicente postou. Então, veja que, de fato, o Jaguari também não está numa condição, embora, né, haja todo o pacto no Paraíba do Sul para manter 190 metros cúbicos lá, uma transposição do Gandu, veja que também é uma situação da bacia, né, das duas bacias, a situação de criticidade. Paulo Tínio, acho que tinha... Paulo Tínio, por favor. Não, eu só queria colocar que a fala do José César é perfeita, tá? Não é momento da gente pensar em discutir regras de outorga, né? E sim, vamos na linha de fazer um documento aí, tá? Deixar um documento previamente preparado, no sentido de pedir uma cota adicional. Ok, Zé? Eu acho que a posição que você defendeu está perfeita, né? Eu acho que está muito alinhado com o que eu penso e até com o que o Alexandre pensa. Isso tem que ser posterior, uma eventual discussão, não é hora disso. Okay? Era isso, Alexandre. Obrigado, Paulo. E só lembrando, Alexandre, lá o Igaratá, né, o Jaguari lá do Paraíba do Sul, ele tem a regra também, não só de cota. É isso mesmo. Também, lá na Bacia do Paraíba também há uma regra operativa atuada, que inclusive com gatilhos, enfim, assim como a regra do Cantareira, lá também há uma. Astor, por favor. Não estamos te ouvindo, Astor. O microfone está fechado, por favor. Ainda fechado. Agora está aberto. Agora sim, por favor. Eu discordo desta conclusão aí do Saad, do Tínio e sua, né? Porque o Tínio disse que você pensa assim também. Na verdade, veja, não se trata de alterar regras, mas nós precisamos pensar nisso. Pensar em alterar algumas condições. Por exemplo, o período úmido começa daqui 50 dias. E nós precisamos ter alguma postura com relação ao que vai acontecer. Vejam, todas as previsões que foram mostradas hoje indicam que nós não vamos ter chuva suficiente para encher o reservatório lá. Isso tem que ser objeto de alguma reflexão aí, né? Nós temos que pensar, vou continuar jogando 10, 12, etc., para manter 12? Agora nós temos uma regra da média móvel lá de 15 dias, manter 12, uma condição tão adversa. Eu acho que isso precisa ser pensado, né? Talvez flexibilizar um pouco isso aí. Não digo diminuir os 10, deixa os 10 como mínimo, mas talvez reduzir essa média de 15 dias, ou suprimi-la, né? Tirar isso daí não digo da portaria, da outorga, mas momentaneamente em face desse regime crítico aí de chuvas que nós vamos viver, e que é a pior de todas, né? Até agora não teve nenhuma tão ruim.
eu acho que merece reflexão e a partir de agora, porque isso vai acontecer daqui 2 reuniões da CTMH. Você vê que não é o momento. É claro que é o momento. Acho que precisamos pensar assim. E eu até gostaria de poder, na próxima reunião, ter alguma indicação mais exata do que poderíamos fazer para melhorar a condição da gestão do Cantareira no período úmido. É isso aí. É simples. O ano passado sobraram 2. Esse ano está faltando quanto? Dos 158 quilômetros? Aí depende. Se você considerar chuva zero, descarga de 12,75, falta 21. Falta 21. Ano passado sobraram 2. Esse ano vai faltar 21. E o ano que vem? Você acha que, a não ser que não chova, se não chover, é como você está falando, mas vem caindo, o negócio não é de hoje, está caindo há 10 anos. Sim. A tendência é que o ano que vem não vai faltar 21, vai faltar 40. Então, se a gente não pensar agora, vamos fazer em cima da hora, vamos. E agora? Bom, Michele, só para a gente seguir a ordem das falas aqui, desculpa, Paulo, só para a gente seguir a ordem das falas, só antes de passar para o Paulo e para o José César que pediram a palavra, dizer, Astor, que nós estamos falando da mesma coisa, e não há discordância. Na verdade, acho que nós estamos discutindo aqui, primeiro, o período C. Acho que o que está sendo colocado é que não está se discutindo qualquer flexibilização do ponto de vista das vazões para o período C. Então, primeiro, nós estamos discutindo até 30 de novembro o que faremos. Essa é uma discussão. Em paralelo, não pode terminar essa para começar outra. Em paralelo com essa discussão, a gente precisa pensar o período úmido, como eu disse. Eu confesso que eu, pessoalmente, estou muito mais preocupado com os 180 dias do período úmido do que com os 50, 40 e poucos dias que faltam para terminar o período seco, embora uma série de providências precisam acontecer. Então, são coisas, vamos dizer, paralelas que têm que acontecer ao mesmo tempo. Não tenho dúvida disso. Não me pareceu que a fala do Saad fosse não. Olha, para o período seco. São os ruídos da comunicação digital. Então desculpa, só para a gente. Vou passar para o Paulo, para o Zé César, depois para o Vicente. Paulo, por favor. Pastor, vamos separar as coisas. Tá? Quando o Alexandre colocou o assunto, era para se discutir o período seco. Tá? Esse foi o tema da conversa inicial. Tá? Então, para o período seco, o meu pensamento, a minha sugestão, as nossas conversas, é que a gente deixe um ofício, tá, pronto, conforme o Zé César falou. Tá? Com relação aos próximos 180 dias, até nós conversamos sobre excepcionalidade, sobre temporalidade, tá certo? Na questão da média móvel, tá? Ok? Tudo isso, pastor, eu acho que a gente tem que conversar e deve conversar. Tá? Só que a gente tem que separar as coisas. O que não se pode pensar, tá, neste momento, é alterar uma regra de outorga. Aí, usar um mecanismo de excepcionalidade, baixar de 12 para 10, o posto de Valinhos, mexer na média móvel, tudo isso são mecanismos que a gente pode adotar dentro de uma temporalidade. Agora, essa é a minha colocação, Astor. Eu só acho que tudo isso tem que ser discutido, ou na próxima reunião, ou até numa reunião extraordinária, se a gente não vai ver que não vai ter chuva no dia 15, 20 de outubro. Tudo isso tem que ser discutido. Agora, vamos deixar bem claro, não vamos falar em discussão, em alterar regras de outorga. Isso é que eu quis dizer, ok? O resto tudo, eu acho que a gente deve conversar, e bastante, viu? Esse é meu ponto de vista. Zé César, por favor. De fato é isso mesmo, viu, pastor? E você me desculpe se eu não soube me expressar. Eu acho que as duas discussões são necessárias. Nós temos a urgência de uma, que é a de agora, que é do período seco, e temos a necessidade da discussão para o período úmido.
Só que essa do período úmido é uma discussão que pode ser realizada daqui a alguns dias, semanas, está entendendo? Eu concordo 100% com o que você falou, que a regra do período úmido precisa ser repensada, certo? Só que, o que eu quis dizer é o seguinte, que para você alterar uma regra de outorga, é uma discussão muito demorada, é uma discussão que envolve a política, né, que envolve uma série de fatores que demandam muito mais tempo. Sim, mas ela será necessária, sim. Não descarto essa discussão. É só que eu quis colocar que nós temos que pensar agora, efetivamente, na situação do momento, na situação do período seco. E do período úmido nós vamos, como o Paulo Tini falou, de repente o coordenador, o Alexandre, convoca uma reunião extraordinária para discussão de algum fato no meio do mês aí, se as coisas se confirmarem mais drásticas do que se prevê, né? Então, você me desculpa se eu não soube me esclarecer. Muito obrigado. Obrigado, Zé César. Vicente Andreu, bom dia, bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar aqui o Roberto. Eu acho que o Roberto também é uma pessoa importante aqui para opinar, né? E também consultar a avó do Roberto. É uma grande hidróloga, a vovó do Roberto. Espero que ela esteja bem, Roberto. E a gente consultá-la sobre como é que a gente monitora o rio. Eu queria dizer que eu tenho concordância com o Saad, com o Tínio. Eu acho que essa é uma discussão muito delicada para ser feita assim, ao final de uma reunião, envolve uma série de medidas que precisam estar articuladas, porque não dá para transferir a crise para o rio, né? Não dá para transferir a crise como a gente fala, porque a visão do comitê, me desculpem, mas essa é a grande discussão que a gente já fez, eu já tratei com o Alexandre algumas vezes, o rio não são, nem o Jaguari, nem o Atibaia, não são canais, não dá para ter uma visão de pronto, de que, não, então reduz, porque passa 10 lá em Valinhos, o Sanasa capta 4, qualquer coisa acima disso, tá bom, não tem mais ninguém, logo em seguida o rio junta com o outro. Eu acho que não dá para ter uma visão tão simplificada do comitê de excluir essas questões ambientais do ponto de vista da sua tomada de decisão. Também não dá para excluir do comitê uma visão de se tem restrições, tem restrições. Não dá para brincar de restrição como está sendo feito, por exemplo, na crise nacional. Tem restrição, não acontece nada. Né? Só aumenta a tarifa e pronto. No nosso caso, não aumenta a tarifa. Nós fazemos o quê? Nós tiramos água do rio. Então, eu queria dizer que eu me manifesto assim, a favor de que a gente aprimore. Não tem regra definitiva, coisa que uma vez feita ninguém mais muda. Isso é fundamentalismo hídrico. Eu acho que a gente precisa fazer ajustes, mas esses ajustes têm que ser considerados a totalidade do problema. Tem que olhar de novo para Cantareira. Cantareira não tem mais 9 milhões de consumidores da Sabesp pendurados no Cantareira, é um número menor, são 7 milhões e 700. Tem que olhar para o Paraíba do Sul, que acabou de ficar integrado. Tem que olhar para os consumos que estão sendo feitos e como é que a gente trabalha com isso. Por quê? Porque uma grande parte disso está sendo irrigante, está secando a bacia inteira. Está secando a bacia inteira, não está chegando água no rio. Então, acho que a gente deveria fazer um olhar sistêmico, aproveitar a crise para fazer essa análise, para ver onde a gente tem pontos de melhoria, mas que elas sejam de maneira sistêmica. Não dá para ser. Eu fico chocado com uma posição que nem a do Michele, que está sobrando água, essa coisa toda. Eu acho isso, me desculpe, imaginar um comitê de bacia hidrográfica no século XXI pensando dessa maneira, sabe, a visão do utilitarismo. Então, na minha opinião aqui, eu acho que o Saad e o Tínio deram um encaminhamento com o qual eu concordo junto com você, que é de chamar, lógico, a diretoria do comitê para tomar uma decisão à nossa revelia, mas eu acho que é chamar uma discussão, trazer a Ana novamente, se possível trazer o comitê do Alto Tietê, fazer uma reunião de integração. Não dá para pensar que numa crise dessa você vai salvar
ou pensar só num comportamento local como se fosse resolver uma situação desse tamanho. E começar a tomar lições, né? Lições para uma renovação futura da outorga. Eu me lembro que o Alckmin falava, não o Alckmin, porque eu gosto do Alckmin, mas quem assessorava o Alckmin, que nós íamos ter uma seca com 3.000 anos de recorrência e tal. Se demorou 3.000 para acontecer igual aquela, ia demorar 3.000 para acontecer outra igual aquela. Eu acho que 3.000 anos passaram rápido para Chu. Nem notei, né? Envelheci, mas não sei se até que estou bem conservado para 3.064 anos de idade, eu estou bem conservado. Então, acho que a gente precisaria aproveitar isso tudo para tirar lições de aprimoramento, inclusive com as barragens, viu, gente? Porque a do Camanducaia pode ser água nova, agora essa lá do Jaguari, se não mantiver a vazão lá chegando do Atibaia, Alexandre, e você tiver que ter as regras de regularização do Jaguari na represa de Pedreira, com vazão remanescente na represa de Pedreira, esquece, você vai ficar... a represa de Pedreira estará para jusante, assim como Cantareira estará para nós. Ele pode ser a salvação ou o comprometimento do futuro de quem tiver logo a jusante, mas adiante a coisa muda. Mas eu acho que é uma reunião geral de reflexão para o momento e para o futuro. Acho que você está corretíssimo também, viu, Alexandre, de pensar no próximo período chuvoso, porque a crise, quando bateu lá em 2014, foram os dois. Então, a gente tem que pensar nesses 57 dias, mas também pensar no período chuvoso. Se der para trabalhar o período chuvoso, ela é mais fácil de trabalhar com alguma abundância, com muita escassez. Então, eu queria aqui manifestar o que é raro entre nós, é uma brincadeira, com total concordância com o Zé, o Paulo Tino e com o Alexandre. É isso. E decisão integrada, gente. Crise desse tamanho não tem solução tópica para resolver crises desse tamanho. Era isso. Obrigado. E um abraço, Roberto. Legal te ver. Obrigado, Vicente, pelas sempre provocativas, mas com certeza ótimas reflexões. E que bom que as reuniões virtuais são gravadas e deixaremos para a história essa concordância quase que unânime. Mas brincadeiras à parte, né? Esqueci que estava gravando, Alexandre. Apaga! Tarde demais. Mas brincadeiras à parte, veja, né? A gente concorda em 90% das coisas, não discutir os outros 10%, vamos ficar nos 90%. Mas antes só de a gente prosseguir para os encaminhamentos, gostaria que também o Adilson da Sabesp pediu a palavra. Por favor, Adilson. Oi, Adilson, acho que o seu microfone está fechado, por gentileza. Desculpe. Agora sim. É claro que esse é um tema que merece ser discutido com maior amplitude, talvez em uma reunião específica, mas eu só queria, na verdade, não gostaria de gerar polêmica em cima do tema, eu gostaria de entender a posição do Astor em relação ao que ele acredita em termos de aprimoramento dos estudos que merece um debruçar maior sobre o que aconteceu, sobre os dados que temos em relação aos... Porque essa outorga, ela é recente. A gente está aprendendo com a outorga. Passamos por uma crise sem precedentes, né? E veio uma outorga com regras operativas, né? Essas regras operativas, elas estão sendo colocadas à prova, né? Depois de 2017, temos aí uma primeira... O ano passado quase tivemos problema, e esse ano o problema está configurado. Então, a regra está sendo colocada à prova, e como é uma regra nova, e ela se baseia em cenários que a gente não controla, e o objetivo é claro, sempre é ter água disponível para todos os usuários da bacia de forma equânime, né? Então, eu queria entender, eu não entendi, me corrija se eu estiver errado, que você disse que a gente teria que rever
rever pontualmente essa regra. Eu entendi que você colocou que é necessário que a gente, desde já, pense não só no período úmido, mas como no período seco, de uma forma mais ampla, olhando para o nosso aprendizado num passado próximo e tentando aí, dado o cenário, né, de disponibilidade hídrica, incidência de chuvas e tal, verificar se essa condição, ela de fato foi a melhor para a bacia, né? Sem pensar em Sabesp ou em PCJ, a água está lá, a água é nossa, ela está disponível e a gente tem que fazer a melhor gestão possível, né? A outorga é boa, ela é má, eu vou discutir só em 2027, será? Né? Como tudo é novo para todo mundo, eu acredito que nós, como gestores, né, nós temos que trazer isso sempre para a discussão, independente do que vai acontecer, se vai mudar, se vai mudar, não, a gente está aqui para isso. Eu concordo plenamente com a posição do Astor e não entendi que é uma posição pontual nem instantânea, mas eu entendi a preocupação dele como também gestor responsável, órgão responsável, né, que existe um problema, que essa outorga, ela parece que ela funciona bem no período úmido, mas no período seco talvez mereça uma reflexão. Então, eu só queria colocar isso e ver se a minha posição sobre a colocação do Astor está correta. Oi, Aldilson. Obrigado, pelo menos um, né, concordou comigo. A questão é a seguinte, a regra, ela não funciona bem no período úmido também, porque nós já fizemos alguns cálculos, a Sabesp já fez, há um desperdício grande pela necessidade de você cumprir a regra e principalmente manter 12 sempre, para poder ter a média móvel acima, né, de 15 dias acima do 12. Isso implica em você, por causa do período do tempo de trânsito, implica em você abrir sempre vazões maiores do que o necessário, mesmo sendo 10 o mínimo em Valinhos. A mesma coisa acontece lá em Buenópolis, a gente tem que botar 2, 2,5, 1,5, talvez até para poder manter lá, mas lá o problema é muito menos grave, eu diria, do que no Atibaia. O problema do Atibaia leva a você a gastar mais água do que necessário. E nessa condição que está sendo colocada para o ano que vem, para o período úmido agora, né, não o ano que vem, para o período de chuvas abaixo da média e bem abaixo, eu acho que não pode deixar para depois essa discussão. Tem que começar a pensar qual seria a melhor tática para você não gastar muita água e conseguir encher o cantareiro. Esse é um problema sério, porque se não chove, não enche. Depois, veja quanto nós gastamos esse ano. Mais de 30% do volume do reservatório, 30 e tantos por cento. Você, a partir de 50%, vai chegar em 20%. É um problema Astor, para que você não seja uma voz solitária, eu agora, não como Sabesp, mas como cidadão, eu me coloco ao teu lado e compartilho da tua opinião. Muito obrigado. Mas é essa preocupação. Não é que eu quero agora resolver o problema alterando a regra. Absolutamente. Eu acho que o período seco está terminando. O correto é pedir um adicional do volume. E, a partir daí, é que você tem que pensar para que não se repita o problema com mais gravidade o ano que vem. Então, acho realmente que temos que pensar e juntos, de comum acordo, até o Michele, tá certo? Astor, nós já estamos em 3, quantos faltam? Veja, já conseguimos mais um. Eu confesso, eu estou junto também. Mas veja só, né? 4.
Eu não acho que 4. Nós estamos em 58, eu acho que os 58 estão concordando com a mesma coisa. Eu confesso que não estou enxergando divergência nas propostas ou nas Não, nem eu. O que eu estou entendendo é o seguinte, tá na pauta, a gente discutiu o que faremos com o período seco, que é de competência da CTMH. Estou entendendo que estamos encaminhando para a elaboração de um ofício em virtude das discussões de hoje e nós, coordenação, encaminharmos um ofício para a diretoria do comitê em relação ao período seco. Me parece que é um ponto pacífico repetir a dose de 2020 e, claro, a resposta do ofício que o comitê mandar vai depender dos órgãos gestores, se aceita, se não aceita, se coloca condições, não coloca condições. Isso é uma primeira parte do que nós estamos conversando. A segunda parte, que é paralela, não é depois, né? Isso que eu não acho, Castor, nós estamos todos do mesmo lado. Acho que tanto a proposta do Paulo, do Zé, a própria fala do Vicente, de maneira geral, em nenhum momento colocou essa questão de ser contra qualquer tipo de aperfeiçoamento excepcional e temporário para o período úmido, né? Agora, como o período úmido é de gestão, vamos dizer, de responsabilidade, vamos chamar assim, de ANA, DAE e, vamos dizer, Sabesp como operadora, nós, enquanto comitê, é evidente que nesse ofício vamos relatar essas discussões de hoje e as preocupações que nós temos em relação ao período úmido, mas que não há uma proposta colocada para o comitê se manifestar nesse momento. E aí entendo que DAE, ANA e Sabesp vão ter que se conversar e trazer para os comitês, aí pode ser para o Tietê, junto com o PCJ, enfim, como organizar isso, uma proposta com números, né, feitas simulações, qual é o ganho, baixar de 2,5 para 2 no Jaguari, qual é o ganho no período úmido, baixar a média móvel de 12 para 10, qual é o ganho, enfim, fazer todas as simulações possíveis para que aí a gente possa pactuar, talvez, uma regra para o período úmido excepcional, de novo, para este ano. Então, eu sinceramente não acho que há qualquer divergência, de maneira geral, né? Há uma concordância das preocupações, um encaminhamento proposto para o período seco e para o período úmido, sequer me parece que esses números existem para a gente poder sequer opinar nesse momento, né? Como o Vicente está colocando, simulando, pode fazer inúmeros cenários, simulando redução de consumo, simulando se chover, se não chover, simulando se a temperatura for alta ou não, enfim, com todas essas variáveis, para que aí a gente possa, o comitê, né, e não é só a CTMH, é o comitê, de alguma forma, se organizar para a manifestação. Então, acho que, não sei, com isso eu queria encaminhar aqui, não sei se tem mais algum inscrito. Só não podemos esquecer do Ministério Público, só isso, da hora das discussões. Não, jamais. O Ministério Público é convidado de todas as reuniões da Câmara, acho que hoje não puderam estar, e com certeza é uma peça, um elemento super importante no processo, e por isso que é convidado para todas as tratativas, reuniões. Infelizmente hoje não puderam estar, né? Mas, Alexandre, eu só queria fazer uma colocação. Veja, Astor, eu acho que é o que o Alexandre falou, não tem divergência não, tá? Eu acho que tem que ser discutido, tem que ser